Olá! Uma das disposições de maior destaque do novo R105, aprovado pelo Decreto 9493 de 2018, de setembro, com previsão de vigência a partir de março de 2019, foi trazer para uma norma de natureza formal legal, um decreto regulamentar, a divisão dos atiradores desportivos em níveis. No entanto, essa inovação é uma inovação negativa. Sobre isso que eu vou falar neste vídeo, já pedindo a você que gosta do nosso conteúdo, que não deixe de registrar aqui sua avaliação, compartilhar os nossos vídeos e checar a situação de sua inscrição para garantir receber as notificações do YouTube sempre que o novo material estiver disponível. A divisão dos atiradores em níveis já existia nas normas regulamentares do Exército Brasileiro. A Portaria 51, que trata do tiro desportivo, já estabelecia essa distinção. Basicamente, os níveis correspondem a maiores prerrogativas para cada atirador. Quanto maior for o nível do atirador, ele tem mais possibilidades no que tange a aquisição de armas, em quantidade de armas, insumos e munições. O atirador de nível 3 tem uma possibilidade maior de adquirir armas e munições do que o atirador de nível 2 e este, por sua vez, do que o atirador de nível 1 ou nível iniciante. Então, basicamente, a divisão dos atiradores em níveis serve para isso. Aqui no canal nós já vimos como é que se classifica o atirador em cada um desses níveis. Tem um vídeo aqui no card, vou deixar aqui a indicação, mas basicamente o que acontece é que essa divisão é feita com base no nível das provas de que ele participa, das competições que ele participa. O atirador que participa apenas de competições de âmbito local é um atirador de nível 1. Aquele que participa de competições de âmbito estadual ou regional, atirador de nível 2. E aquele que participa de competições de nível nacional ou internacional, nível 3. Basicamente é essa a estruturação dos níveis. Já vimos naquele vídeo que não há exigência de filiação do atirador às entidades administradoras do esporte, sejam as entidades estaduais ou regionais, sejam as entidades nacionais do esporte. O que precisa é que ele participe de provas nesses respectivos âmbitos. O que acontece é que essa divisão é uma divisão atécnica, que não traz nenhum benefício para o esporte. É uma divisão que apenas favorece as próprias confederações. Isso porque, embora tenha ficado claro aqui, já conforme vimos nesse vídeo, que não existe a obrigação do atirador ser filiado às entidades de administração do esporte para ser reconhecido no nível mais elevado, o caminho natural para um atirador participar de provas de nível nacional é estar vinculado à confederação, já que é a confederação que administra o calendário nacional do esporte. Então, o atirador participando das competições da confederação, e para participar ele precisa ser confederado, ele obtém mais facilmente o seu nível 3 e, consequentemente, amplia as prerrogativas no que se refere à aquisição de armas, insumos e munições. Só que dividir o atirador conforme o nível da competição não significa de maneira alguma estabelecer um critério justo de acordo com a participação do atirador em treinamentos ou em competições efetivas. Isso porque o atirador de nível 3, conforme a regulamentação que hoje se estabelece, ou seja, aquele que participa de competições de âmbito nacional ou internacional, é um atirador naturalmente mais especializado. Ele treina uma modalidade específica ou um grupo pequeno de modalidades para se apurar naquelas modalidades e justamente alcançar um nível competitivo que permita a ele participar de um circuito nacional de provas internacionais. Então é um atirador que varia muito pouco a sua utilização de armas, de armamento. Ele concentra o seu uso em modalidades específicas. Ele não tem uma participação em provas, como, por exemplo, um atirador que não participa de competições nacionais, não participa de competições estaduais, mas está toda semana no seu clube praticando de forma lúdica o tiro em todas as modalidades que ali se realizam. Ele pode participar no final de semana de tiro ao prato, no outro ele atira de arma curta, no outro ele atira de fuzil, no outro ele atira de carabina. Então ele tem uma participação que às vezes quantitativamente, e aí isso acaba sendo regra, é muito maior do que aquela do atirador especializado que se concentra em uma modalidade específica e que não varia a utilização de suas armas. Por que que um atirador
que é concentrado em uma modalidade específica e que usa menos armas, tem direito a adquirir uma quantidade de armas maior do que aquele que atira no clube de forma lúdica, mas participa de muito mais modalidades. Esse atirador do clube acaba precisando muito mais de uma variedade de armas do que aquele atirador de nível 3, atirador especializado, treinado, que participa de diversas competições. Então, essa inovação que foi trazida para o decreto 9493, ou seja, o novo R105, é a perpetuação de uma divisão que já era a técnica. Muito se vinha combatendo essa divisão que foi estabelecida pelo Exército e vinha buscando derrubar isso, porque se for para criar critérios de vinculação de níveis, é muito mais natural que só se leve em consideração a quantidade de participações efetivas, pouco importando o nível daquela prova. Quem atira mais, consome mais munição, consome mais insumos, precisará repor essas munições e esses insumos de forma mais acentuada do que aquele que atira menos. E isso não faz absolutamente nenhuma diferença em relação ao nível da prova em que houve essa participação. Portanto, trazer isso para o decreto, como foi feito, é um retrocesso, porque recrudesce, dá mais força a uma divisão que já era muito questionada, que é a técnica e que, em linhas gerais, apenas beneficia as confederações. É uma forma de atrair artificialmente atiradores para as confederações. Mesmo atirador que às vezes não tem interesse em participar de provas do circuito nacional, acaba sendo atraído para se filiar, se confederar, apenas para conseguir o seu nível 3 e com isso ter uma possibilidade maior de alcance na quantidade de armas e munições. Mais um ato regulamentar que não beneficia o tiro, é algo que pode ser revisto pelo novo governo. O R105 é um decreto, há toda uma expectativa de que esse decreto seja revisto pelo governo Bolsonaro, ainda que nesse início de governo as movimentações, declarações do presidente tenham sido muito tímidas quanto à regulamentação das armas, mas é algo que pode ser revisto e que se espera que seja, para que essa injustiça na divisão dos níveis seja eliminada. Se é para se criar critérios de divisão entre os atiradores, o que já é em si bastante questionável, o máximo que se poderia fazer é admitir essa divisão com base no quantitativo de participações, mas nunca de acordo com o nível dessas provas, que é um critério elitista e que não tem amparo em nenhuma justificativa técnica. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado de mais desse material e eu aguardo num próximo vídeo. Um forte abraço.